Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela famosa multa, pega tudo, do artigo 237 do Código de Trânsito. Sabe, é uma daquelas regras que de tão ampla pode dar uma baita dor de cabeça se a gente não entender direitinho. E para começar, vamos logo ao que interessa, porque esse artigo é tão importante. Olha, pode parecer um detalhezinho bobo, mas a falta de um simples adesivo, uma inscrição qualquer, pode sim acabar com o veículo retido. É exatamente sobre esses detalhes que a gente vai conversar. Então, o texto da lei, o tal do artigo 237, ele é bem genérico, sabe? E é isso que complica tudo. Ele vai desde a falta de um selinho até uma especificação técnica que está errada. Por isso que ele funciona como um verdadeiro pega-tudo, enquadrando dezenas de situações diferentes. E olha, as consequências não são nada leves, não. A infração é grave, o que já significa 5 pontos na carteira e uma multa salgada. Mas o pior de tudo, sem dúvida nenhuma, é a medida administrativa, a retenção do veículo até regularizar a situação. Ou seja, um descuido pequeno pode sair muito, mas muito caro. Bom, para a gente organizar as ideias, vamos dividir o assunto em categorias, ok? A primeira, que é a mais básica de todas, é a identificação do veículo. Pensa nela como se fosse o RG do carro, aquilo que ele precisa ter para poder rodar por aí sem problemas. Olha só os pontos principais aqui. A gravação do chassi nos vidros, por exemplo, é super importante para a segurança e para identificar o carro. Já nos veículos oficiais, a pintura com o nome do órgão nas portas é obrigatória, para todo mundo ver de quem é. E claro, né? Se mexer em algo grande, como trocar o motor, tem que registrar tudo direitinho no órgão de trânsito. Agora, vamos falar dos veículos comerciais, tipo caminhões e ônibus. Para eles, aqueles números pintados na lateral são, fundamentais. São esses números que dizem qual a capacidade do veículo, e isso é checado o tempo todo nas fiscalizações e nas balanças. E aqui tem um ponto bem interessante, que é uma data que muda tudo. Presta atenção. Para veículos fabricados até 30 de junho de 2022, as exigências eram umas. Já a partir de 1º de julho de 2022, entrou uma informação nova e obrigatória, a inscrição do peso por eixo. Mais um detalhezinho para ficar de olho na hora da fiscalização. Isso aqui mostra bem como a lei vai no detalhe do detalhe, né? Não é só sobre os números grandes na lateral. A legislação exige, por exemplo, a identificação de quem fabricou os pontos de amarração em carrocerias de madeira, a plaqueta no para-choque e até selos específicos para veículos que carregam contêineres. É muito detalhe. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada em outros casos. Existem certos veículos que, pela função que exercem, têm regras de identificação ainda mais rígidas. Aí a atenção tem que ser redobrada para não dar bobeira. O primeiro deles, e talvez o mais fácil de reconhecer, é o transporte escolar, claro. Aqui, a segurança da criançada é prioridade total, e uma identificação visual bem clara é o primeiro passo para garantir isso. Nesses veículos, não pode ter erro. A identificação visual tem que estar perfeita, visível de qualquer lado. Aquela faixa amarela com o nome escolar é a marca registrada, né? Se faltar ou estiver irregular, é infração no artigo 237 na certa. Essa mesma lógica de identificação, bem clara, vale também para os carros de autoescola. Eles precisam ser fáceis de identificar no trânsito, tanto pelos outros motoristas quanto pelos agentes na fiscalização. E as marcações são bem específicas. É uma faixa amarela de 20 centímetros de largura com a inscrição autoescola. A lei até pensa naquela situação do carro que só é usado de vez em quando para dar aula, prevendo uma faixa que pode ser removida. Então, o ponto principal aqui é entender que muitos outros veículos e sistemas especiais entram nessa regra. Por exemplo, o selo do GNV tem que estar visível, os símbolos de acessibilidade nos ônibus são obrigatórios e até os avisos que ficam dentro da cabine dos caminhões com carroceria basculante são exigidos por lei. Mas para não gerar confusão, é super importante saber também quando essa multa do artigo 237 não deve ser aplicada. O próprio Manual de Fiscalização de Trânsito já direciona algumas situações para outros artigos, justamente para evitar que o agente autue de forma errada. É que o manual tem códigos específicos para cada uma dessas situações. Por exemplo, faltou a inscrição de tara num veículo de carga. Isso tem um enquadramento próprio, lá no artigo 230. A mesma coisa vale para falta de símbolo de produto perigoso, problemas com o engate ou falta de equipamento de acessibilidade. Cada caso é um caso, com o seu próprio artigo. Beleza? Então, como fugir dessa dor de cabeça toda? A gente preparou um check-up rápido e prático.
É o tipo de coisa que dá para fazer para garantir que o veículo está nos conformes antes de pegar a estrada. Seguir esses passinhos simples pode economizar tempo, dinheiro e, principalmente, muito estresse. Passo 1. Dá aquela checada nos vidros. É a verificação mais básica da identidade do carro. Passo 2. Conferir as inscrições na lateral, que são cruciais para os veículos de carga. E o passo 3. Revisar as regras do seu tipo de veículo, para ter certeza que nenhum detalhe passou batido. É um processo que leva minutinhos e evita um problemão. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha bem simples: prevenção ou consequência. E aí fica a pergunta no ar: será que não vale muito mais a pena dedicar alguns minutinhos para uma verificação do que correr o risco de ficar com o veículo parado por um dia inteiro ou quem sabe até mais? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.